Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha. Eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez, pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama aos trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este, que foi contratado por último, o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja, porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que bom ouvirmos este trecho do Evangelho, Mateus, capítulo 20, versículos de 1 a 16, texto proposto para o 25º domingo do tempo comum. E agora, aproveitar esses minutos para uma breve meditação de um texto tão rico, marcado por tantos sinais. É uma parábola que refere-se diretamente ao povo judaico. Deus chamou-os desde a primeira hora, desde os primeiros séculos. Ultimamente chama também aos gentios. Todos, sem exceção, são chamados com o mesmo direito a fazer parte do povo de Deus, que é a Igreja. Para todos, o convite também é gratuito. E por isso os judeus, que foram os primeiros a serem chamados, não têm razão ao murmurar contra Deus pela escolha dos últimos, que têm o mesmo prêmio, que é exatamente fazer parte do seu povo. À primeira vista, parece que o protesto parece justo, e parece porque não compreenderam ainda que poder trabalhar na vinha do Senhor, esta é a maior graça. E Jesus deixa claro, com esta parábola, que são diversos os caminhos pelos quais Deus chama, mas que o prêmio é tão somente o mesmo, o reino dos céus. A moeda de prata aqui prometida, em outras ocasiões o Evangelho chama de denário, que era uma moeda que inclusive trazia a inscrição da face de César Augusto, que equivalia a uma jornada de trabalho, um dia de trabalho, uma moeda como pagamento. E por meio
desta moeda, então, a recompensa pelo serviço generoso. Uma coisa importante que o Evangelho deixa nas entrelinhas, mas vale lembrar que na cultura judaica o cálculo do trabalho e o cálculo do tempo era um pouco diferente do nosso cálculo. Dividiam a totalidade do dia basicamente em 8 partes. 4 momentos para a noite, chamadas de vigílias, e 4 partes para o tempo do dia do sol, entre o nascer e o pôr do sol, que chamavam então de horas. A hora prima, a hora tércia, a hora sexta e a hora noa, que por acaso ainda hoje está nesse ritmo a liturgia das horas na Igreja Católica. A hora prima, a primeira hora, quando começava o nascer do sol e que terminava por volta das 9 horas, a hora terça, que ia até meio-dia, das 9 ao meio-dia, a hora sexta do meio-dia às 3 da tarde e a hora nona das 3 até o pôr do sol. E assim então, mais ou menos, era o dia de um judeu. A duração das horas da prima e da noa era instável, né? Não era exatamente igual, porque variava pela questão de tempo, estação, entre outono e inverno, enfim, eram menores, no verão e na primavera eram maiores, enfim. Mas coloco esse detalhe aqui para lembrar que o Senhor fala que aqui na última hora de serviço, ainda algumas pessoas foram chamadas para o trabalho. Trabalho esse que é a maior graça que alguém pode receber. O Senhor quer que todos estejam ocupados na sua vinha. Todos somos chamados para estar nesta vinha do Senhor. E Ele próprio se encarrega de ir de madrugada, vai ao nosso encontro porque nos ama e tem pressa. O amor anseia encontrar a pessoa amada. E ser chamado é a primeira recompensa. Poder trabalhar para o Senhor. Pensemos nós em que alegria a nossa poder trabalhar para o Senhor nosso Deus. Todos são chamados e todos têm assim o mesmo direito. Porém, vale lembrar que alguns começam antes, outros depois. Não que Deus chega tarde nas nossas vidas ou para outros chega antes. A verdade, qual é a hora? É agora. Esta é a hora. Agora é a hora de voltar para o Senhor. Este é o dia da salvação. E por isso, dos diversos caminhos que o Senhor usa para chamar, todos convergem para o mesmo lugar, o céu. Não há ninguém que não encontre em si mesmo poderosos motivos para ser agradecido a Deus. Que alegria imensa trabalhar para a vinha do Senhor. Ide também vós, não fiquemos indiferentes diante de tantos que ainda não conhecem a nosso Senhor. Convertamo-nos, vivamos Cristo. Ele está no nosso aguardo, espera a nossa resposta. Em qualquer hora, tempo e lugar, eis-nos aqui, Senhor. Rejeitamos todo o pessimismo e tristeza. Se diante de alguma vez nos questionamos por que conosco, por que desse jeito, deixamos tudo isso aos pés da Virgem Maria e pedimos a ela que nos ajude com ardor novo a voltar um coração sempre mais generoso para Deus e trabalhar para Ele. Que Deus nos ajude. Um excelente dia a todos.